Opa, Fiel, foi feito um levantamento e foi mostrado que o Corinthians tem mais torcedor do que o Palmeiras e São Paulo juntos. Vamos falar sobre isso daqui, eu vou trazer os detalhes também. E mais, saiba detalhes, valores, porcentagem do Corinthians, tudo certinho, tudo detalhado em relação à negociação do Murilo. Vou trazer tudo para vocês aqui. E também o pré-jogo de hoje, entre Corinthians e Goiás, na Neoquímica Arena, e dar mais uma pincelada lá na escalação do Corinthians. Começando a falar, lembrando, fica até o final para você ver essa repercussão e esses dados de que o Corinthians tem o dobro, ou melhor, o Corinthians tem somado mais torcedores que Palmeiras e São Paulo juntos, certo? Fica até o final para ver. E começando a falar sobre o Murilo, detalhes da negociação. Assim, gente, a gente sabe que o Murilo foi vendido por um valor que, eu falo a verdade, não é ruim não, mas poderia ter sido melhor, certo? Poderia ter sido melhor. Aí muita gente vai falar, mas foi a venda de zagueiro mais caro da história do Brasil. Foi, mas a gente está em tempos diferentes, gente. Vai virar comum vender zagueiros promissores por esse valor. Olha o Natan, do Bragantino. Quem é Natan? Foi vendido por 10 milhões de euros, então não fiquem achando que foi aquela coisa toda não, porque o Murilo foi vendido só por 3 milhões de euros a mais do que esse Natan, e o Murilo está no Corinthians, uma das maiores, se não a maior vitrine do Brasil, né? E o Murilo conseguiu se consolidar no time como Corinthians, então, ao meu ver, até pegando como parâmetro essa negociação do Natan, deveria ter vendido por muito mais, tá? Mas enfim, os valores não são ruins não, são 68 milhões de reais ou 80% do direito do Murilo. Aí você vai pensar, então o Corinthians tem 20%, vai ficar com 20%? Não necessariamente. Talvez fique, mas eu vou explicar daqui a pouco isso daí. Mas os outros 20% é do próprio Natan Empresários. O Corinthians cedeu ao Natan Empresários após fazer a renovação de contrato com o Murilo. Então, os outros 20% pertencem a Murilo e Empresários. Ou seja, o Corinthians só vendeu sua parte de 80%. Certo? Por 68,6 milhões de reais. Só que tem um adendo. O Corinthians pode ficar com esses 20% do Murilo. De acordo com a negociação, né, está estudando ali, está ocorrendo alguns detalhes em relação a isso, mas tem a possibilidade real aí do Murilo ceder os 20% dele para o Corinthians, gente. Certo? É uma notícia boa porque para mim é um jogador que vai brilhar na Europa. Um zagueiro técnico, rápido, forte. Bola aérea, o fraco dele, mas ele melhorou muito nisso daí. Então, eu acho que com certeza o Corinthians ainda vai lucrar com o Murilo se permanecer aí com os 20% dele. E tem as metas, tá? Se o Murilo for para a seleção brasileira, se o Murilo ter titularidade em tantos jogos, que eu não sei ainda quais são a quantidade de jogos no qual ele tem que ter para o Corinthians ganhar esse bônus, o Corinthians pode ter um acréscimo de 3 milhões de euros, certo? Cerca aí de 16 milhões de reais, certo? Ou seja, se o Murilo atingir as metas, o Corinthians, além de ter esse valor de 68 milhões, 6 milhões que vai ser pago ao Corinthians, já foi pago ao Corinthians, quer dizer, já foi pago não, né? Vai ser pago, não sei se é à vista, não sei se é a prazo, mas vai ser pago. O Corinthians pode ter um acréscimo de 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, caso o Murilo assuma a titularidade e vá para a seleção brasileira. Coisa que eu acho que ele pode realmente conseguir tranquilamente aí. Inclusive pode ser o futuro do Brasil. Robert Renan e Murilo na zaga, né? Esses são os detalhes da negociação. O Murilo pode ceder 20%, o Corinthians pode ter um bônus e o valor é de 68,6 milhões de reais. Comente o que você achou, se achou que valeu a pena, se foi bons números ou não. Comente aqui. Falar também sobre a questão, gente, da torcida do Corinthians ter mais torcedores do que São Paulo e Palmeiras somados, gente. Isso é um absurdo. Como que um clube de massa desse jeito tá na situação que tá? É um absurdo, gente. É quase algo assim inimaginável. Um clube de massa como o Corinthians pega seus rivais Palmeiras e São Paulo, tem os dois somados não dá o número de torcedores do Corinthians, gente. Então mostra o quanto o Corinthians é mal administrado, quanto o Corinthians foi largado das traças nos últimos anos. Porque era para estar minimamente melhor financeiramente do que o Palmeiras, por exemplo. Mas o Palmeiras ganha título. Mas, gente, o que gera receita para o clube é a torcida, é a massa. Não é à toa que o Flamengo é o único clube do Brasil, é o melhor da América do Sul, que alcança 1 bilhão
de receita, né? Então, assim, é inimaginável como o Corinthians não consegue ter uma gestão boa, como não consegue arrecadar no mesmo patamar que o Flamengo, por exemplo, né? Arrecadar até que chega perto, mas é muita merda que fazem com o Corinthians, muitas dívidas. Vende vários jogadores e não tem reposição. Mesmo assim, a gente não vê o clube abaixar dívidas, então é complicado. Tem que fazer uma auditoria, tem que ver o que está acontecendo, o que aconteceu e o que vem acontecendo no Corinthians. E nas eleições agora no final do ano, pensarem bem, né, a galera pensar bem como que essa chapa fez mal pro Corinthians. Comente o que você achou sobre essa informação aí do Corinthians ter o dobro de torcedores em relação ao Flamengo. Ao Flamengo não, desculpa, calma. Em relação ao Palmeiras e São Paulo, que são seus rivais, né? Ter os Palmeiras e São Paulo somados não dá o número de torcedor do Corinthians, meu amigo. É absurdo isso daí. E agora, né, aquele pré-jogozinho, Corinthians e Goiás hoje, jogão, na Neoquímica Arena, jogão porque é um jogo de 6 pontos, o Corinthians, se ganhar, se afasta mais da zona, começa a olhar lá para cima, o Goiás, se ganhar, também pode sair da zona, embola mais ainda ali, então, jogo de 6 pontos, o Corinthians vai jogar em casa, no primeiro turno perdemos lá para os caras, temos que ganhar agora, porque se perde de novo, acaba que começa a lutar realmente para não cair, porque já seria 2 jogos perdidos para um time que está brigando para não cair. Então, se você começa a perder ponto para esses times aí, meu amigo, você está pedindo para se complicar. E o Corinthians hoje tem que ganhar. Ah, mas vai poupar que terça-feira tem decisão. Ok. Mesmo assim, tem que ganhar, independente de qualquer coisa. Time reserva, o que for, tem que ganhar. Certo? Empate já é um resultado ruim para o Corinthians hoje. E a escalação deve ser Cássio no gol, lateral direita, Léo Maná deve ser testado, quero que ele jogue muita bola, tomara que seja aí o novo herdeiro da lateral direita, que estamos carentes dessa posição. Na zaga, Caetano e Gil, sou contra o Caetano ser titular agora Bruno Mendes, eu acho que por meritocracia, Bruno Mendes tem que ser titular, mas enfim, cada um tem sua opinião. Bidu na lateral esquerda, volante Fausto Vera e Juan Oliveira, Juliano Armando, ponta direita, Mosquito, ponta esquerda, Wesley e centroavante aí, o Felipe Augusto deve entrar, certo? Comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians!